Saudações a todos vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLMMA 72. Neste vídeo nós nos debruçaremos sobre a entrada, o capítulo 44 do livro 6º da obra de Marco Aurélio Antonino. A tradução que será usada será, como sempre, aquela de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público, e você pode acompanhar a leitura que é feita ao longo dos próximos minutos por meio da descrição deste vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 44. Se os deuses deliberaram a meu respeito e a respeito do que devia suceder-me, a sua determinação foi certamente boa, porque um Deus irrefletido é coisa difícil de conceber. Que motivos poderiam levá-los a fazer-me mal? Que vantagens tirariam daí para eles ou para esse conjunto que é o objetivo principal da sua providência? E se não deliberaram sobre mim especialmente, pelo menos deliberaram em geral sobre o conjunto das coisas, de onde também resulta o que me sucede a mim. E por isso, devo comprazer-me e amar minha sorte. E se os deuses não deliberaram sobre coisa alguma, crê-lo é impiedade, porque então não faríamos orações, sacrifícios, juramentos e tudo o que fazemos dirigindo-nos a deuses presentes e que vivem conosco. Se, pois, os deuses não deliberaram coisa alguma em relação a nós, ser-me-á, nesse caso, permitido deliberar sobre mim mesmo, e pertence-me procurar o que for útil. Útil para cada um de nós é o que está em conformidade com a nossa constituição e natureza, a minha natureza racional e sociável. A minha cidade, a minha pátria, como Marco Aurélio, é Roma. Como homem é o mundo. Portanto, o que for útil para estas pátrias, sê-lo-á para mim, como Exóclise e tudo. Muito bem. Então aqui Marco Aurélio está colocando de si para si algumas possibilidades que os estoicos discutiam de maneira bastante aberta. É já sabido, a todos vocês que me acompanham nesta série, que é razoavelmente longa, que eles são da opinião de que existem deuses, que são deuses que estão entremeados às coisas que existem, que são inteligências providenciais, que são deuses que, por assim dizer, representam o logos, representam a razão que rege tudo quanto existe, e que um sentimento de veneração frente a essas inteligências, a essas personalidades, é algo particularmente recomendável, porque sempre vem embebido em gratidão, em aceitação do próprio destino, aceitação da sua própria condição, e isso são, por assim dizer, pré-requisitos para chegar-se à sabedoria. Então essa atitude de reverência relativamente aos deuses é algo que se percebe em todos os estoicos. Porém, eles se abrem às outras possibilidades, ou eles pelo menos começam a fazer o elenco das outras possibilidades nas discussões que tem pública e privadamente. Este trecho tem um parentesco bastante estreito com algo que se pode ler, se não me engano, lá nas diatribes de Epicteto, livro 1º, capítulo 6º, intitulado Da Providência. E ali, evidentemente, que Epicteto fala dessas possibilidades. Eu não me lembro se é no 3º ou se é no 6º, mas é um desses primeiros capítulos das diatribes de Epicteto. E ali ele diz, olha, existe a possibilidade de que existam deuses e que esses deuses cuidem de absolutamente tudo o que existe. Que existam deuses que cuidem das coisas pelo atacado apenas. Que existam deuses que não se ocupem de nada, que vivam para si exteriores à natureza. E a possibilidade de que não existam deuses. E a ideia de Epicteto, assim como a de Marco Aurélio, é que há, sim, essa providência que se ocupa até mesmo nos mínimos detalhes
de todos, de tudo quanto existe, mas não se ocupa fazendo o que o indivíduo quer que faça. Por exemplo, talvez os indivíduos quisessem viver para sempre, e não é isso que esta providência dos deuses faz. Ela põe um termo a todas as vidas humanas, né? Muito bem, então vejamos aqui o que Marco Aurélio coloca de si para si. São 3 possibilidades e o que são as decorrências éticas de cada uma dessas possibilidades. Se os deuses deliberaram a meu respeito, se tomam decisões a meu respeito, se ocupam enquanto inteligências de mim, e a respeito do que devia suceder-me, e a respeito do que me acontece, das circunstâncias que me acompanham, a sua determinação, as suas escolhas, aquilo que eles, enfim, decidem, foi certamente boa. Necessariamente algo não ruim, é algo bom, é algo que é bom tanto para este indivíduo especificamente, quanto para a ordem universal, para a ordem do todo. Porque um Deus irrefletido, um Deus que não pensa, que age por impulso, que age sem um nous, né? É pronoia. Pronoia quer dizer uma noia, um pensamento, um elemento da inteligência anterior, que vê para frente, né? Não é providência. Providência é a vidência antes de que as coisas aconteçam. Pronoia é uma presciência, né, daquilo que acontece. É um pré-pensamento. Os deuses refletem, portanto, os deuses se ocupam, estando entremeados em tudo que existe, dos estilos humanos. É coisa difícil de conceber. E não há por que conceber que um Deus faça o mal, que o Deus perpetre coisas ruins. Aqui nós temos aquela posição que passa a ser a de muitos filósofos depois da crítica, primeiro de Sócrates e mais especificamente de Platão, à religião mais simples, a religião popular. Por quê? A religião popular coloca os deuses como indivíduos divinos que têm paixões, têm inclinações, pendores e que acabam sentindo inveja, né, dos próprios seres humanos. É algo de que se fala nas obras literárias que chegaram até nós, de que se fala nos mitos. E Platão, e depois dele outros filósofos, vão criticar essa visão. Os deuses, se existem, são benfazejos. Não tem por que fazer o mal para as outras criaturas, para os outros seres viventes. Que motivos poderiam levá-los a fazer-me mal? Não há porquê. Se existem e se ocupam de tudo, agem na direção do bem necessariamente. De um bem universalmente concebido. Do bem do todo, da totalidade ordenada, do cosmos. Que vantagens tirariam daí para eles ou para esse conjunto, que é o objetivo principal da sua providência? Se me causarem mal, por que fazem isso? Se me causam mal, por que fazem isso? Por que fariam isso, né? Agora, o objetivo principal é justamente a manutenção do todo. Aí que está a providência agindo propriamente. E nós somos tocados por esse objetivo principal enquanto partes do todo, partículas desta imensa totalidade. Primeira possibilidade é esta. Se ocupam de tudo, necessariamente são bons, agem com vistas ao que é o bem do todo. E se não deliberaram sobre mim, especialmente, se não pensam exatamente em mim ou nos seres humanos em particular, pelo menos deliberaram em geral sobre o conjunto das coisas, de onde também resulta o que me sucede a mim. Se só tomam conta das coisas por atacado, por assim dizer, por cima, por sobrevoo, também isso me toca. Por quê? Porque cuidam das circunstâncias exteriores, que são aquelas que acabam me atingindo, aquelas em que eu vivo metido, mergulhado. Portanto, é um modo, um tanto indireto, de cuidar também do meu destino individual. Se só cuidam do destino nos seus grandes fios, com pinceladas grossas, também isso acaba agindo sobre as filigranas, os detalhes, o que é ínfimo, o que é pequeno, nossas vidas. E por isso devo comprazer-me e amar a minha sorte, porque nesta sorte está a inscrição, né, da ação divina. Segunda possibilidade aqui, a de que os deuses só se ocupem das coisas
por sobrevoo, por atacado, por cima, e não de cada destino individual. Também aí deve-se amar aquilo que você tem, a sua própria sorte, aquilo que lhe cabe. Por quê? Porque há uma administração divina aí, no todo, nas linhas gerais. Agora a terceira possibilidade, que é, digamos assim, a possibilidade epicurista. E se os deuses não deliberaram sobre coisa alguma, se eles não decidem nada, eles vivem para si próprios, estranhos a tudo quanto existe, sendo o universo fruto de uma espécie de acaso, e ele diz que é impiedade acreditar nisso, crê-lo é impiedade, acreditar nisso é impiedade, porque então não faríamos orações, sacrifícios, juramentos e tudo o que fazemos dirigindo-nos a deuses presentes e que vivem conosco. Se isso fosse verdade, nós não teríamos esses hábitos, nós não teríamos esses rituais e que fazem sentido para a sociedade em que vivem, em que os romanos viviam, em que Marco Aurélio vivia. Então, ele acredita ser uma impiedade acreditar nisso, mas considera esta possibilidade, intelectualmente falando. Se, pois, os deuses não deliberaram coisa alguma, assim como dizia Epicuro, em relação a nós, ser-me-á, será para mim, nesse caso, permitido deliberar sobre mim mesmo. Então, se eles não decidem nada relativamente à minha vida, vivendo estranhamente ao que existe, se eles não decidem nada nem mesmo por atacado, eu posso decidir alguma coisa. Eu tenho esta possibilidade. Eu tenho este poder. Eu tenho o hegemonicon. Eu tenho a possibilidade de ser racional, ainda que não haja uma ligação entre a razão propriamente dita e a constituição do universo com deuses indiferentes, com deuses que dão de ombros para tudo quanto existe. E pertence-me, é tarefa minha, procurar o que for útil, o que for vantajoso, o que for proveitoso, o que for bom. Útil para cada um de nós é o que está em conformidade com a nossa constituição e natureza. Ainda assim, existe uma constituição própria do ser humano e uma natureza própria do ser humano. Existe uma natureza própria do ser humano que se mantém razoavelmente estável, ou mais razoavelmente semelhante a si mesma, ainda que o universo não seja a totalidade ordenada em que pensavam os estoicos. É uma variação daquele dilema deuses ou átomos que comparece em diversos pontos das meditações de Marco Aurélio. E eu reconheço que eu sou racional e que eu sou sociável, que eu estou obrigado por minha natureza a usar o logos, a usar esta capacidade analítica de percepção de proporções, de negociação com os indivíduos, de conciliação, de busca pela verdade e pela virtude, com a minha sociabilidade, com o fato de que é necessária, é exigido de mim a cooperação, é necessária a cooperação com o próximo. E aí eu percebo o quê? Que estou vivendo em um lugar específico e continuo sendo um cidadão do todo. A minha cidade, a minha pátria, como Marco Aurélio, ele não escreve Marco Aurélio, ele diz como Antonino, ele se identifica com o seu patronímico, com o nome que vem do seu pai adotivo e que o colocou ali como imperador. Como Antonino é Roma. Eu sou romano, em primeiro lugar, né? Eu sou homem, em segundo lugar, ou vice-versa. Sou homem, sou anthropos, em primeiro lugar, e romano, em segundo lugar. Então eu devo fazer o bem para Roma, para a coletividade dos romanos, e fazer o bem para os meus semelhantes, não importando seu pertencimento, não importando de onde sejam. Por quê? Eu sou habitante da cosmópolis. Ainda que essa cosmópolis, segundo a terceira hipótese, a epicurista, seja fruto do acaso, seja, enfim, errática. Eu faço parte de uma grande comunidade, da comunidade dos seres humanos, da comunidade daqueles que podem, por meio da razão, organizar a sua própria convivência e interferir na natureza. Portanto, o que for útil para estas pátrias, o que for útil para Roma e para o universo, para o cosmos, sê-lo-á, também o será para mim. Então aqui mais uma vez vemos Marco Aurélio colocando possibilidades nas quais ele não acreditava
de si para si e reforçando o seu compromisso ético, não importando qual fosse a constituição do todo. Existe uma natureza humana que pode ser perscrutada, que pode ser inquirida, que pode ser compreendida pelo indivíduo a qualquer momento, não importando a sua cosmovisão, não importando o que ele pense ser o universo, e que aponta necessariamente para a necessidade de uma afinação com o que é racional e para a necessidade de uma participação social, de uma participação coletiva, comunitária, portanto, o cumprimento de uma natureza racional e sociável. Isto está ao alcance de todos, não importando qual seja a percepção universal que venhamos a ter. Então, de uma maneira bastante prática, vemos Marco Aurélio reafirmar seu compromisso, reafirmar de si para si que, enquanto ser humano, ele tem deveres, responsabilidades importantes e que pretende levar essas coisas até o fim, dignamente, nobremente, como um romano, como um ser humano. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta bela passagem das Meditações de Marco Aurélio. Continuamos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!